de lavar as mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel, outra recomendação é a utilização de máscara. De acordo com os especialistas, as máscaras são indicadas principalmente para os profissionais de saúde e pessoas com quadro confirmado ou suspeito de coronavírus, que apresentam tosse, falta de ar, coriza e febre. Precisam utilizar o uso do equipamento para evitar o contágio. Para falar sobre o uso de máscara, o programa Fundacentro Entrevista convidou o tecnologista da Fundacentro, José Damásio de Aquino. Confira. Bom, nós temos dois tipos de máscaras que estão sendo utilizadas nos últimos dias, estão sendo procuradas, estão sendo muito divulgadas, como uma medida de proteção contra o coronavírus. E esses dois tipos de máscaras são estas. Nós temos esse tipo de máscara, que tecnicamente é conhecido como respirador ou peça facial filtrante, classe PFF2. E temos esse outro tipo de equipamento de máscara, que é a máscara cirúrgica. Então, e a indicação de uso desses dois equipamentos é diferente para cada um dos profissionais, cada uma das pessoas que devem utilizar. Quem deve utilizar esse tipo de respirador? Uma PFF2, uma peça facial filtrante, classe 2. Os profissionais da área de saúde. Por quê? Porque eles recebem uma grande quantidade, mantêm contato com uma grande quantidade de pessoas que procuram o atendimento médico nas unidades hospitalares e estão contaminados, em muitos casos, com o coronavírus, mas em muitos outros casos também com outros patógenos. Então, esse profissional deve utilizar esse tipo de respirador. E esse equipamento é indicado especificamente para esses profissionais. Já a máscara cirúrgica, a indicação é para o paciente, para a pessoa que está com os sintomas, no caso específico da Covid-19, que é a contaminação pelo coronavírus. Então, o que acontece? Ele pode estar com tosse, rouquidão. Então, esse tipo de respirador, essa máscara descartável, esse material, ele tem a capacidade de reter as gotículas que são emitidas por esse paciente que está com esse sintoma. Então, para essa pessoa, especificamente, a máscara cirúrgica é mais do que suficiente para, principalmente, proteger o ambiente em que essa pessoa está localizada. No seguinte sentido, ou seja, ele ao utilizar essa máscara cirúrgica, ele vai evitar que as gotículas que ele lança no ambiente realmente cheguem ao ambiente, ou seja, vai ser retida pela máscara. Então, as pessoas próximas não serão contaminadas. Então, é um equipamento que é utilizado para oferecer a proteção ao ambiente como um todo. Ou seja, porque previne que a contaminação chegue ao ambiente. A colocação desses equipamentos, do respirador, da peça facial filtrante, classe PFF2, a colocação deve seguir os seguintes passos. Primeira coisa, segurar a peça na mão, com os dedos próximos a esse metal, essa pinça. Vamos colocar aqui. Encaixar primeiro no queixo, depois colocar sobre o nariz e a boca. Os barbantes, os tirantes elásticos, eles devem ficar aqui soltos sobre o punho e pegar o barbante, o elástico de baixo, que vai na nuca, colocar atrás na nuca, e o de cima sobre a cabeça. Após essa colocação, ajustar a pinça metálica
sobre o nariz para fazer o ajuste da peça de tal forma que haja vedação em todo o contorno da peça, então vedação na face do usuário, e fazer o teste de vedação, né, que na verdade é um teste rápido para saber se ele está bem colocado, que é basicamente cobrir a peça com as mãos e soprar, para ver se cria uma pressão positiva dentro da máscara e perceber se não ocorre vazamento pelas laterais. Então, esse é o modo de colocação do respirador. No caso específico de proteção contra o coronavírus, uma coisa que deve ficar clara é que essa contaminação é por contato. Ou seja, a contaminação é quando a gotícula entra em contato com a boca, com os olhos ou nariz da pessoa. Então, a retirada do respirador é importante e deve seguir alguns passos também. Por quê? Porque se a pessoa está exposta ao coronavírus e no ambiente, então tem esse contaminante, o que pode estar acontecendo? Essa gotícula está exposta, se depositou na peça. Então, para tirar, tem que evitar tocar na máscara, tocar na parte externa da máscara, porque ela pode estar contaminada. Então, o processo para a retirada é pegar o elástico que está na nuca e retirar primeiro. Depois, retirar o elástico que está sobre a cabeça. E tomar o cuidado para não tocar na máscara, na peça, porque ela pode estar contaminada com o vírus. Após a retirada, tocar apenas no elástico e descartar no recipiente próprio, né, de lixo hospitalar. Então, esse é o cuidado que deve ser tomado, tanto na colocação quanto na retirada. No caso de máscara cirúrgica, o procedimento é parecido. Ou seja, você vai colocar sobre o queixo e o nariz e ajustar os elásticos, né, na orelha, fazer o ajuste que é possível, de tal forma que haja, tentar fazer com que ele fique em contato com a face e a pele do usuário. Alguns comentários, né, a respeito da utilização da máscara cirúrgica pela população em geral, ou seja, a pessoa que comprou esse equipamento está utilizando, né, porque acha que tem um sintoma, né, que foi contaminado pelo coronavírus, ou seja, está tossindo, está com febre, então ele compra a máscara. Então, ele está utilizando a máscara, só lembrando que ela tem uma pinça metálica aqui também em cima que dá para fazer esse ajuste. Então ele utilizou. E depois que ele tem que descartar esse material, como é que ele vai fazer? Ele vai retirar. Então, só para lembrarmos que essa doença, esse vírus, a principal fonte de entrada no sistema respiratório são gotículas que contêm o vírus. Ou seja, isso daí entra em contato, né? A pessoa respira e quando ele está utilizando a máscara cirúrgica, essas gotículas vão ficar presas na parte externa da máscara. Logo, ele tem que evitar manusear, entrar em contato com essa peça. Então, ele retirou a máscara, segurando pelos elásticos, coloca no saco plástico e fecha. E só depois joga no lixo. Porque lembrar que esse material ele pode estar contaminado. E se você joga diretamente no lixo, esse material fica à mostra. Qualquer pessoa que tocar, imagina a situação dos coletores de lixo. Vão tocar nesse material, que pode estar contaminado, não se sabe, mas pode estar contaminado. E, ao contactar, levar as mãos, os dedos contaminados, ele pode tocar a boca,
os olhos, o nariz, né? Às vezes sem ter a preocupação de lavar as mãos antes. Então isso pode causar a contaminação desse trabalhador. Então precisamos ter consciência a respeito dessa situação. Então antes de jogar no lixo, colocar num saco plástico e só depois descartar no lixo comum. Então, esse é um ponto importante a ser esclarecido, que a eficiência da máscara, quando a gente fala de eficiência, é o quanto ela retém de partículas, o quanto ela está vedando bem a face, na face do usuário. A partir do momento que eu coloquei o equipamento, faço os ajustes necessários, verifico se a vedação está perfeita. Então, o equipamento, o respirador, ele é eficiente. A questão de quanto tempo ele deve ser utilizado pelo trabalhador, não tem como definir a priori o tempo de uso do equipamento. A recomendação é, utilizou uma vez, descartou. Mas quem tem essa informação são os responsáveis na unidade de saúde, né, responsáveis pela seleção e indicação do respirador para esse trabalhador. Por quê? Porque é ele que conhece a realidade de uso do equipamento. E essa realidade, ela muda para diversas unidades de saúde. Você tem as mais diversas situações, condições de uso. Então, quem tem que definir o tempo de uso do equipamento, né? Já que a recomendação é, utilizou uma vez, é um equipamento descartável, utilizou, jogou fora. Então, quem tem que definir esse tempo de uso é o responsável pela seleção e fornecimento desses equipamentos nas unidades de saúde. E o equipamento, né, deve ser lembrado, deve ser utilizado dentro de um programa de proteção respiratória, que estabelece quem é o responsável, qual equipamento deve ser utilizado, quando deve ser trocado, né, quem são as pessoas que devem utilizar a proteção respiratória, porque esse tipo de respirador ele tem diversos formatos e tamanhos. Então, não adianta nada também dar um respirador grande para uma pessoa que tenha um rosto pequeno. Essa vedação aqui não vai ser boa. Então, a eficiência do equipamento vai ser prejudicada. Uma outra situação também que ocorre, evitar utilizar esse tipo de respirador, né, de peça facial filtrante, sobre barba, cicatrizes, porque isso daí prejudica a vedação do contorno. Então, quem conhece os trabalhadores, quem conhece o ambiente, é o responsável pela indicação na unidade de saúde. Então, a gente tem que definir qual é o tempo de uso desse equipamento. A recomendação é, utilizou uma vez, jogou fora. É só esse profissional que pode fazer essa indicação. Além disso, tem que levar em consideração que isso aqui, por exemplo, elástico, material, ele deteriora com o tempo. Às vezes ele pode escapar aqui desse clipe. Então, é esse profissional que conhece essas variáveis, essa realidade, que tem mais condições de fazer a indicação e o programa de seleção, uso e descarte desses equipamentos. A máscara cirúrgica, né, o tempo de uso, a eficiência dela também varia de acordo com o ajuste que é feito, né? A retenção direta de partícula, né, da gotícula, a máscara retém. Mas só lembrar que a máscara cirúrgica é indicada principalmente para o paciente, ou seja, para evitar que ele lance as gotículas para o ambiente. Então, essa aqui está sendo retida pelo tecido da máscara cirúrgica. E lembrar que, ao contrário do respirador, da peça facial filtrante PFF2, a máscara cirúrgica tem principalmente essas entradas laterais aqui, ou seja, não há essa vedação, esse contato perfeito
do material com a face do usuário. Então, é isso que diferencia principalmente do respirador da peça facial filtrante PFF2. Então, a indicação de uso, o tempo de uso do equipamento, né? Isso daí, como é de uso, qualquer pessoa pode comprar, adquirir isso daí, saiu, foi na rua, foi ao mercado porque acha que está com sintomas, utilizou, chegou em casa, jogou fora, descartou. Então usou uma vez, desempenhou a função dela, descartou, jogou fora. A indicação de uso para esse tipo de respirador. Então, finalizando, importante lembrar algumas questões. Primeiro, esse tipo de equipamento, máscara cirúrgica, indicação para os pacientes, para as pessoas que estão com os sintomas do coronavírus, né? Ou mais especificamente da Covid-19. Né? Então, ele vai utilizar para quê? Para proteger o ambiente em que ele está, para evitar passar essa contaminação para o ambiente e para as pessoas com quem ele está em contato, está falando. Esse tipo de equipamento, o respirador PFF2, indicado para utilização pelos profissionais da área da saúde, que têm um contato com muito mais pessoas que podem ter várias outras patogenicidades. E só lembrando que para esses tipos de respiradores nós temos diversos modelos, mas algo que deve ficar, que deve ser frisado, que deve ficar bem claro ao manusear qualquer um desses equipamentos, estar sempre com as mãos limpas, ou seja, lavar as mãos sempre antes de manuseá-los e após o manuseio desses equipamentos. Isso daí é essencial, principalmente para a proteção contra o coronavírus, que é uma doença, né, causada por gotículas e principalmente contato. Ou seja, quando você tem contato com alguma peça, algum objeto que tem alguma gotícula com vírus ali presente, você tem que sempre estar lavando as mãos, porque senão as suas mãos vai ser o agente aí, vetor, para você levar essa contaminação ao seu sistema respiratório, quer seja através da boca ou do nariz, ou também pelos olhos, ou algum machucado, algum corte que ocorra, que tenha no corpo. Então, tomar muito cuidado. Sempre lavar as mãos ao manusear qualquer um desses equipamentos.